A igreja vem, aleluia. Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós nos alegramos muito por vocês estarem aqui hoje, para nós cultuarmos o nosso Deus, celebrarmos, adorarmos o nosso Deus. Nós tivemos um evento aqui ontem. Quem participou conosco aqui, levanta a mão aí, diga glória a Deus. Foi uma bênção aqui ontem. Tinha algumas fotos daquilo que nós estivemos aqui, exatamente celebrando isso. Nós somos uma igreja imparável. A igreja do Senhor é imparável há 2000 anos, e se o Senhor não voltar mais 2000 anos, ela continuará imparável também. E nós temos o tempo da nossa oportunidade para fazermos parte disso, dessa obra tão grande que o Senhor está realizando. Então eu quero compartilhar algo que está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 13. Irmãos, pode colocar o primeiro slide. Está escrito: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma aproximação, que nós fomos aproximados. Mas ele não está falando aqui em relação ao pecado, não está falando da separação. Na verdade, ele está falando aqui a respeito da nossa condição em relação aos judeus. Nós fomos aproximados daquele povo que era o povo de Deus. Antes nós estávamos longe, mas agora fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Foi lá na cruz que nós fomos unidos e nos tornamos um só povo. Durante todo o Velho Testamento, desde Abraão, o povo de Deus era os hebreus e os judeus. Eles é que detinham os oráculos de Deus, a revelação de Deus. Mas na cruz o Senhor nos aproximou. Nós somos o povo que é mencionado na Bíblia como gentios. Então, pelo sangue de Jesus, a separação foi removida e nós nos tornamos a igreja do Senhor. Essa igreja que está operando há 2000 anos. Antes nós estávamos longe, agora fomos aproximados. O contexto que Paulo está falando aqui não é aproximado por causa do pecado. Ele está falando a respeito da família de Deus. E a partir do verso 11 de Efésios 2 está escrito: portanto, falando para nós que não éramos judeus, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo aqui está falando na carta aos Efésios para os crentes gentios, aqueles que não eram judeus. E ele está falando exatamente essa verdade, que vocês foram aproximados. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Existem os judeus, os descendentes de Abraão na carne, e todo o resto do povo do mundo não é gentil. Então nós, os gentios, recebemos a graça de sermos incluídos na herança, na aliança, na nova aliança. Todas as outras alianças que Deus fez com os homens a partir de Abraão, todas elas foram firmadas com o povo de Deus, com os judeus. Mas na nova aliança, Deus nos concedeu graça e nos incluiu nela também. Por isso que Paulo fala que nós fomos aproximados, porque nós passamos agora a fazer parte de uma aliança. Foi lá na cruz que o Senhor cumpriu a promessa que Ele tinha feito para Abraão. Lá atrás Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e não apenas a família dos judeus. Então Ele ampliou a todos os povos da terra a nova aliança. E a partir do momento que nós cremos com o coração, confessamos com a boca, passamos a fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, dessa nação santa, desse sacerdócio real. Nós passamos a fazer parte agora daqueles que foram comissionados como sacerdotes, levar as pessoas para Deus, ou trazer Deus para as pessoas. Esse era o propósito inicial para os judeus. Primeiro, Deus havia separado os descendentes de Abraão, os judeus, para ser uma nação de reis e sacerdotes. Mas lá na cruz, Deus nos aproximou e também fez-nos de nós uma nação de reis e sacerdotes. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5, Deus está falando a respeito dos descendentes de Abraão. Ele diz: agora pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. Inicialmente Deus havia escolhido Abraão e a sua descendência para ser essa nação de sacerdotes, que estaria apresentando Deus a todos os outros povos. Mas quando veio agora a nova aliança, quando Deus firmou a nova aliança, porque os judeus rejeitaram Jesus, então Deus incluiu todos os gentios nessa aliança, e nós passamos a fazer parte dessa nação, que está escrito lá em 1 Pedro 2,9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga glória a Deus. Nós não éramos povo, nós não fazíamos parte da aliança, mas lá na cruz o Senhor nos incluiu nessa aliança, e agora nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Nós que somos o povo gentil, a nação gentia, fomos aproximados para sermos um canal de Deus, para levarmos o nosso Deus a todas as pessoas da terra, para cumprir o que Deus havia prometido para Abraão, que agora nós fazemos parte desse povo, que em nós também serão benditas todas as famílias da terra. Nós já somos benditos, nós já fomos abençoados, mas quantas famílias você conhece que ainda não fazem parte da aliança? Quantas famílias você conhece que ainda não estão dentro dessa aliança, não fazem parte, que precisam ser aproximados? Nós que estamos aqui, nós os que cremos, já fomos aproximados, mas tem muita gente lá fora que não faz parte dessa aliança, que estão lá esperando para poder ouvir o evangelho da graça, da salvação e alcançar misericórdia, como fala aqui, para poder fazer parte do povo de Deus, para experimentar dessa graça. Hoje para Deus não há mais diferença entre judeu e gentio. Para Deus não há mais diferença entre homem e mulher, escravo, liberto, rico ou pobre. Para Deus existem dois tipos de pessoas nessa terra: aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, e aqueles que continuam no império das trevas. E aqueles que foram salvos e aqueles que não foram salvos. Não há pessoas boas, pessoas más. Diante de Deus, há aqueles que são filhos e aqueles que ainda são criaturas, que estão precisando dessa salvação. Está escrito lá em Gálatas capítulo 3, verso 28: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo também, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa que Deus fez para Abraão, de ser bendito, de ser abençoado. Se sois de Cristo, eu sou de Cristo. Tem mais alguém aqui que é de Cristo? Diga glória a Deus. Nós já somos de Cristo, então fazemos parte da promessa. Mas tem muita gente que ainda não é de Cristo. Tem muita gente que ainda não faz parte da promessa, não estão preparados para receber a promessa. Nesse período de pandemia, tem muitos irmãos que estão anunciando o juízo de Deus, como se a pandemia fosse um castigo que Deus está mandando sobre a terra. Nós temos falado que o juízo ainda não chegou, o dia do juízo não chegou. Tudo isso que está acontecendo, e na história da humanidade, na história da igreja, muitos momentos, o mundo passou por muitas lutas, nada daquilo era obra de Deus, é obra do diabo. O diabo é que está fazendo todas essas coisas. Há um projeto satânico para paralisar a vida das pessoas, para nos paralisar. Mas muitos irmãos, infelizmente, estão profetizando o juízo. Tem uma profecia correndo aí que dia 30 agora, não saia de casa, que dia 30 vai haver uma coisa terrível do mundo. A profecia, como foi a profecia lá no Egito, quando o anjo da morte passou. O irmão perguntou para o irmão da igreja, que me perguntou a respeito disso: será que é verdade isso? Não é. E mesmo porque ficar dentro de casa, como naquela situação do Egito, não adianta nada. Os judeus, os hebreus foram preservados porque estavam dentro de casa e tinha o sangue do cordeiro na porta. Se dia 30 Deus vai mandar juízo, a sua casa não protege você do juízo de Deus, não protege ninguém. O que nos liberta do juízo de Deus é o sangue do cordeiro, é a obra da cruz.
mas Deus não está mandando juízo ainda, não chegou o tempo do juízo. Da parte de Deus, o que está disponível para todos os homens é cura e salvação. O que as pessoas precisam hoje não é de esperar o juízo de Deus, até porque no dia do juízo não tem para onde correr. O que as pessoas precisam ouvir é o evangelho da graça, e nós estamos aqui para levar esse evangelho para que as pessoas possam crer com o coração, confessar com a boca e fazerem parte agora da nova aliança e terem direito na promessa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 51, tem uma profecia muito conhecida. Está escrito lá, Deus falando através do profeta: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Deus profetizou isso. Quase 800 anos antes de Cristo, Deus profetizou através do profeta Isaías. Essa profecia se cumpriu em parte no Senhor Jesus. Nós vemos Jesus falando lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 18, a respeito dessa profecia. Quando Jesus mencionou a profecia, perceba que ele não falou toda a profecia. Jesus está falando ali para os judeus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Evangelizar é anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, curar os quebrantados, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus pegou a profecia do profeta Isaías, leu e falou: hoje está se cumprindo essa profecia em mim. Mas ele disse que ele evangelizaria os pobres, que libertaria os cativos, curaria os enfermos e apregoaria, anunciaria o ano aceitável do Senhor. Você vê que quando Jesus fala, ele termina no ano aceitável do Senhor. Ele não fala no dia da vingança do nosso Deus. Foi só até aqui que ele falou. A profecia ainda não se completou. A profecia se completou até quando foi anunciado o ano aceitável do Senhor. Jesus está hoje operando no ano aceitável do Senhor. Ele não leu o restante da profecia, que ainda vai se cumprir num outro tempo. Por que ele não falou nada do dia da vingança do nosso Deus? Essa profecia é uma profecia dispensacional. É uma profecia que está relacionada às dispensações. Uma dispensação é a maneira que Deus relaciona com os homens. São 7 dispensações, se não me engano, são várias dispensações. E Jesus está falando agora dessa profecia de uma maneira dispensacional. Então ela fala da dispensação da lei. Quando Jesus está falando ali a respeito de curar, de restaurar, de libertar, a dispensação da lei, que foi a dispensação passada, ela foi anunciada a lei que condena o homem. E que, pela lei o homem é condenado a maldições. E quais são as maldições? Enfermidade, miséria e condenação eterna. Então essa profecia do profeta Isaías, que está se cumprindo em Jesus, fala da dispensação da lei. Jesus veio para libertar, para curar os cativos, para pôr em liberdade os algemados. Mas ela fala também da dispensação da graça, que é essa dispensação que nós estamos vivendo hoje. A maneira que Deus está relacionando com os homens hoje é na dispensação chamada dispensação da graça. Nesses 2000 anos de igreja, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Por que fala o ano aceitável do Senhor? Porque o Senhor está aceitando tudo. Hoje Deus aceita qualquer um. O ladrão, a prostituta, o assassino, o corrupto, aceita todo mundo. Aceita o gadareno, aquele homem esquisito que nós ministramos semana passada, possesso de uma legião de demônios. Dentro do ano aceitável do Senhor, Ele está aceitando tudo. Qualquer pessoa. Não há nenhum homem nessa terra que vai ser rejeitado por Deus dentro do ano aceitável do Senhor. Que é essa dispensação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Por que Jesus não falou do dia da vingança do nosso Deus, que está escrito na profecia de Isaías?
porque o dia da vingança do nosso Deus é a próxima dispensação. Jesus anunciou a dispensação da graça. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus não é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de juízo e condenação, cheio de fogo do céu. Ele habitou e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. É a dispensação da graça. Por isso ele não anunciou o ano da vingança, o dia da vingança. O dia da vingança será a próxima dispensação, que é o cumprimento da última semana, da 7ª semana da profecia do profeta Daniel, que serão 7 anos, que vai terminar com a grande tribulação. Então o ano aceitável do Senhor, que é também chamado o dia da vingança, que é conhecido como o dia da ira, que é conhecido como o tempo que o Senhor vai vir agora para executar juízo, que é o dia do juízo. Ainda virá, não chegou esse tempo ainda. Nós estamos vivendo o tempo de pregar as boas novas aos quebrantados. Estamos vivendo o tempo de curar os enfermos, de pôr em liberdade os cativos, os algemados, como Jesus falou. A profecia também fala do ano aceitável. Quando está falando do tempo que Deus aceita tudo, ele coloca o ano, é um tempo longo. Mas quando fala do dia da vingança, é um dia. Então há uma diferença de tempo muito grande. Tudo que está escrito na Bíblia tem sentido, nós precisamos compreender. Então o ano aceitável é um período muito grande. O dia da vingança vai ser um dia só, um período limitado. 3 anos e meio, Deus estará executando juízo sobre a terra, sobre as nações. Hoje, Deus ainda está aceitando todo mundo. Nós não devemos usar a pandemia ou qualquer outra coisa para condenar os homens. Nós não devemos usar a pandemia ou qualquer outra coisa para que as pessoas tenham medo de Deus. Muitas pessoas pregam um evangelho contaminado com a lei, e as pessoas acabam optando por Jesus, porque a outra opção é o inferno. É como se eu chegasse para alguém e falasse: ó, você pode escolher o céu ou o inferno. A pessoa: não, desse caso aí eu prefiro o céu. Mas o que ele precisa saber é que ele já está no inferno. Antes de você nascer de novo, você já estava condenado ao inferno. Algumas pessoas falam mal da Bíblia, falam mal de Deus, porque Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. Todos nós nascemos condenados. Então não precisa condenar ninguém. O mundo está condenado já. Não precisa você anunciar: Deus está mandando juízo. Eles já estão debaixo do juízo. Se não nascerem de novo, eles vão passar pela ira de Deus. Então nós estamos aqui no ano aceitável para anunciar para as pessoas, independente do que você fez até hoje, independente do que você está fazendo, não importa o pecado, não importa a condição que você está, quão sujo você está, vem para o Senhor, Ele vai te libertar. É o que Jesus falou. Ele veio para evangelizar, para anunciar as boas novas. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que anunciar juízo. Juízo não é uma boa notícia, sim ou não? A boa notícia é que há salvação para você. Isso é uma boa nova. Nós estamos aqui para proclamar libertação aos cativos, restauração aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e ainda apregoar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Não terminou o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável não vai concorrer com o dia da vingança. O dia que terminar o ano aceitável, aí vai começar agora o dia da vingança. Deus não vai misturar as dispensações. Nós estamos aqui para ministrar vida, para que as pessoas sejam reconciliadas, para que as pessoas sejam aproximadas de nós e passem a fazer parte do povo de Deus, dessa nação santa, dessa nação separada, desse povo que foi santificado e chamado para ser santo, como nós ministramos aqui ontem. É uma posição especial que nós temos da parte de Deus. Por isso que Paulo fala que nós recebemos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 28 ou 18, eu acho que é 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, que nos aproximou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos aproximados de Deus e recebemos o ministério. Ministério é ofício. O Senhor não deu só para pastor, não. Todos aqueles que foram aproximados receberam o ministério da reconciliação, para que o mundo seja reconciliado,
Mas ele não deu apenas o ministério, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou em nós e nos deu a palavra da reconciliação. Todos nós fazemos parte desse povo aqui, que fomos aproximados, recebemos a palavra da reconciliação, e estamos aqui para exercer o ofício, o ministério da reconciliação, para anunciar ao mundo as boas novas, apregoar o ano aceitável do Senhor. No livro de Atos, mostra uma experiência que Pedro teve a respeito dessa mudança. O livro de Atos mostra ali o discípulo do Senhor, Pedro, que ainda não tinha tido esse entendimento da nossa aproximação. Foi quando Deus deu para ele aquela visão profética de um lençol que desceu do céu. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 9. Então a Bíblia diz que no dia seguinte, indo eles, Pedro e a comitiva que estava com ele, de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele foi tomado por uma unção. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Nessa história aqui, Pedro é a imagem dos crentes de hoje. Pedro é um discípulo do Senhor, como todos nós somos discípulos. E ele viu o céu aberto, assim como o céu está aberto sobre nós hoje. No dia que você nasceu de novo, os céus foi aberto. Houve um tempo que o céu não era aberto, o céu era como de bronze. Na dispensação da lei, na dispensação passada, o céu era fechado. A oração das pessoas não alcançavam a Deus. Isso está escrito lá em Deuteronômio 28, 23, que fazia parte das maldições da lei. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Não tem frutificação. Mas lá na cruz, o Senhor, através da sua obra, fez os céus abrir sobre nós. Então hoje os céus estão abertos sobre nós, assim como Pedro viu também o céu aberto. E aí Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma ou imunda. Pedro estava interpretando aquela visão do lençol de maneira literal. Pedro viu o lençol descendo e ali tinha todo tipo. Os irmãos sabem que pela lei tinha alguns animais que não poderiam ser comidos. Porco, qualquer animal que tinha unha fendida. Então tinha muitos animais que não poderiam ser comidos pelo judeu, que até hoje eles não comem. Mas Deus estava mostrando para Pedro: pode comer tudo, mata e come. E Pedro entendeu isso de maneira literal. Por isso ele falou: nunca comi e nem vou comer. Ele não entendeu o que Deus estava mostrando para ele. Aqueles animais na visão não era comida. Deus estava mostrando para ele a respeito de pessoas. Haviam pessoas que estavam fora da aliança, mas Deus estava mostrando para Pedro: a partir de agora, prepara, porque você vai se relacionar com todas as pessoas. Você vai ser um canal de salvação para todas as pessoas. Agora Pedro não entendeu a visão, da mesma maneira que tem muitos irmãos hoje que não estão discernindo, não estão entendendo os sinais dos tempos. Essas coisas todas que estão acontecendo são sinais de que a volta de Jesus está próxima. São sinais de que o dia da vingança está próximo. Mas ainda não é o dia da vingança. Se você ler o Evangelho de Mateus ali a partir do capítulo 24, você vai ver que Jesus fala que isso é o começo das dores. As verdadeiras dores vão acontecer no dia da vingança. Tem muitos irmãos que estão discernindo de maneira errada, estão interpretando errado os sinais dos tempos, como Pedro também havia interpretado de maneira errada. A visão de Pedro se referia à separação entre judeus e gentios. Até aquele momento, a igreja não recebia gentil. A igreja era composta apenas de judeus. No dia do Pentecoste, lá em Atos 2, tinha apenas judeus. Então apenas os judeus foram cheios do Espírito Santo.
E quando Pedro pregou ali anunciando, quase 3.000, 5.000 pessoas foram salvas, eram todos judeus. Então na igreja não tinha gentios, os gentios ainda eram considerados por eles como impuros, como imundos, como cães. Mas na visão Deus mostrou para Pedro, que agora você pode relacionar com eles. E a partir daquela visão, tudo mudou. Deus estava falando para Pedro, não considere ninguém imundo ou impuro. É a mesma coisa que Deus está falando conosco hoje. Tem muitas pessoas más no mundo, sim ou não? Tem muitas pessoas fazendo coisa errada do mundo, sim ou não? Muita. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aqueles pelo qual Jesus morreu lá na cruz. Aqueles que Deus amou de tal maneira. Nós, os crentes de hoje, às vezes fazemos uma separação, fazemos acepção de pessoas. Há pessoas que às vezes no coração de alguns irmãos ainda deseja que vai queimar no fogo do inferno. Mas se essa pessoa foi escolhida, ele é um improvável, completamente improvável. As pessoas estão fazendo coisas erradas, são improváveis, assim como todos nós um dia fomos improváveis. Mas o que Deus está falando para Pedro e para nós, não considere impuro ou imundo aquilo que foi santificado. Qual que é a diferença que tem entre nós e essas pessoas que estão no mundo? Que nós já fomos aproximados, nós já cremos, nós já confessamos. Grande parte desse povo que está lá fora já foram escolhidos, são improváveis, mas já foram escolhidos. Precisa apenas agora de ter a luz de Deus brilhando sobre eles. Não considere ninguém comum ou impuro, não condene aqueles que eu amei de tal maneira. A visão estava se referindo aos gentios, que no caso aqui era a casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, gentil por nascimento. E ele estava buscando a Deus. Nós vamos ver aqui que Cornélio, apesar de não fazer parte do povo de Deus, apesar de não fazer parte da aliança, ele orava a Deus. E Deus mandou Pedro ir lá falar com ele. Quando você lê o texto em Atos, você vê Pedro falando, a primeira coisa que ele fala, você sabe que eu não posso entrar na casa de gentil, né? Você sabe que nós estamos separados, que Deus nos separou. Ele já tinha visto a visão, mas ainda não tinha entendido o que Deus estava falando. Então em Atos 10, a partir do versículo 1, narra a história de Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era um europeu, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo de Deus apareceu para Cornélio, um gentil, que estava fora da aliança, e falou para ele: manda chamar Pedro. Deu até o endereço onde Pedro estava. Agora, essa visão de Cornélio aconteceu na hora 9, a hora 9 às 15 horas, 3 horas da tarde, que foi exatamente a hora que Jesus bradou lá da cruz: está consumado. A hora que o anjo falou com Cornélio foi a mesma hora, não o mesmo dia, mas a mesma hora que Jesus anunciou: está consumado. A obra de Deus, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que está consumado. A obra da redenção foi consumada na cruz. Mas o segundo aspecto, que é a expansão do reino, o ser fecundo e multiplicar, ainda não está pronto, não está consumado, está acontecendo ainda. E agora o anjo está ali anunciando para Cornélio, que vai lá, manda chamar Pedro, e nós vamos ver que Pedro anuncia também para os irmãos de Jerusalém, quando ele fala dessa visão, que aquela visão que o anjo deu era para chamar Pedro, que ia falar para ele palavras através das quais seriam salvos Cornélio e toda a sua casa. E foi isso que aconteceu. A obra de expansão do reino ainda não terminou. Vai terminar quando chegar o dia da vingança do nosso Deus. Ainda estamos no ano aceitável. Aqui Deus estava falando para Pedro: eu estou aceitando gentios.
pode pregar o evangelho para eles, não pregue apenas para judeus, pregue para os gentios também. E esse texto mostra como Deus expandiu o seu reino ali na casa de Cornélio, abriu agora para que o reino de Deus alcançasse todas as pessoas da terra, não apenas mais os judeus. E glória a Deus que Ele fez isso, porque se Deus tivesse limitado a salvação apenas aos judeus, nós não estaríamos aqui, estávamos todos perdidos. Nessa época que nós estamos falando aqui de Cornélio, os crentes judeus imaginavam que a salvação ainda era só para eles. É interessante que Pedro já andou com Jesus. Jesus falou para os discípulos: ide, pregai o evangelho a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Mesmo eles andando com Jesus, Jesus anunciando que o evangelho era para todas as criaturas, todas as pessoas, eles ainda estavam limitados na visão. Muitas vezes nós estamos limitados na visão também. Nós precisamos que Deus alargue as nossas fronteiras, a nossa mente, para nós podermos enxergar quão grande é a graça dele de alcançar todas as pessoas. Agora, eles estavam limitados, porque no dia de Pentecostes apenas judeus foram cheios do Espírito Santo. Mas no coração de Deus o evangelho é para todos os homens. Quando na casa de Cornélio o anjo disse para ele que as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, agora envia mensageiros a Jope e mande chamar Simão. Como eu disse, quando Pedro falou lá para os irmãos em Jerusalém, ele disse: envia a Jope, falando da visão de Cornélio, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? O anjo já estava ali, já apareceu para Cornélio, porque Deus preparou para nós, para os seus discípulos. O anjo não tinha a experiência da condenação. Os anjos de Deus não conhecem essa experiência do novo nascimento. Apenas aqueles que nasceram de novo, que sabem o valor que tem essa experiência de estar condenado no mundo, separado das coisas de Deus, e agora eu provei do amor de Deus. Apenas aqueles que tiveram essa experiência do novo nascimento pode anunciar o evangelho, porque você tem propriedade para falar. O anjo falou para Cornélio: manda chamar Pedro, ele vai te falar palavras. Então nós entendemos aqui nesse texto, nesses 2 versículos, as pessoas serão salvas quando Pedros irem até elas e liberar palavra. É através da palavra que é liberada pelos Pedros é que as pessoas nascerão de novo, serão salvas. Quando homens e mulheres de Deus anunciar a palavra, apenas aqueles que receberam a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. E aí Pedro chegou na casa de Cornélio e começou a pregar sobre Jesus. Cornélio mandou chamar, Pedro veio. O ponto culminante da mensagem está escrito em Atos 10:43. Pedro estava lá falando de Jesus e no momento ele disse: dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu acho que Pedro e aqueles que estavam com ele ficou assustado. O que está acontecendo? Chama o SAMU, chama o bombeiro, estão passando mal aqui, não pode ser o Espírito Santo. Mas alguém chegou para Pedro e falou: puxa vida, até sobre os gentios está caindo o Espírito Santo, não foi só sobre os judeus. Deus estava fazendo algo novo, algo que ainda não tinha sido feito. Deus estava operando a salvação de uma maneira que ainda não tinha operado nenhuma vez. Pedro, ali um dos principais apóstolos, não tinha visto nada parecido com isso. O Espírito Santo veio sobre aquele povo. Pedro não orou, Pedro não impôs as mãos, Pedro não jejuou para que eles tivessem um encontro com Deus. A experiência que Pedro tinha era do dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Depois que Pedro e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ele fez uma pregação e as pessoas foram quebrantadas. E aí perguntaram para Pedro: o que faremos agora, irmãos? E Pedro falou: arrependei e cada um de vós, está escrito isso lá em Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A experiência de Pedro é o seguinte: primeiro você tem que arrepender, aí você vai receber a remissão dos pecados, vai ser batizado nas águas e depois você recebe o dom do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, ele estava falando, todo aquele que crê vai ser perdoado, eles já foram cheios do Espírito Santo. Deus operou em nós de uma maneira completamente diferente. Para os judeus, houve ali uma dinâmica. Agora para os gentios, a maneira que Deus moveu foi completamente diferente. A história de Cornélio nos ensina que se tiver alguém, em qualquer lugar, qualquer tipo de pessoa, talvez na cadeia, talvez nas bocas de fumo, nos lugares mais terríveis, clamando a Deus, o Senhor vai enviar alguém lá para falar para ele. Se houver pessoas clamando a Deus, como Cornélio clamava a Deus, por pior que seja a condição dessa pessoa, segundo o nosso padrão, Deus vai enviar um Pedro para anunciar as boas novas para aquela pessoa, para anunciar que há perdão de pecado. E quando nós anunciamos que aquele que crê nele recebe o perdão dos pecados, essa pessoa que está debaixo de uma condenação terrível, os gentios estavam debaixo de condenação, eles não faziam parte da aliança, não tinham relacionamento com Deus, não podiam relacionar com Deus, mas ainda assim tinha homens clamando. A mesma coisa hoje, tem muitas pessoas aí fora, que nós abominamos as atitudes deles, estão fazendo coisas erradas, homens e mulheres fazendo coisas erradas, mas de alguma maneira eles estão clamando aos céus, está clamando para que algo aconteça, para que a vida deles sejam transformadas. O que nós precisamos são de muitos Pedros, homens e mulheres, que estejam dispostos a ir lá falar. O anjo não falou para Pedro ir lá pegar para Cornélio, falou para Cornélio chamar um servo de Deus. Se o anjo aparecer para nós e falar, vai lá na casa do fulano pregar para ele, isso é mais fácil. Mas quando o traficante manda chamar você para pregar lá, você tem que ficar pensando, por que esse cara quer que eu vou lá? Por que esse camarada mandou me chamar aqui? Eu estou devendo alguma coisa? Foi isso que aconteceu. O anjo falou com o pecador, com o separado, que não fazia parte do povo, mandou chamar. Nós precisamos cada dia mais de Pedros, para anunciar a essas pessoas. E o que tem no mundo hoje, queridos, são pessoas aflitas, oprimidas, cansadas, sobrecarregadas, em desespero total, famílias desesperadas, desesperada porque não está tendo o que comer, desesperado por causa de uma enfermidade. As pessoas estão clamando para tudo quanto é Deus, as pessoas estão buscando alívio em todos os lugares, inclusive na igreja, de alguma maneira eles estão clamando por salvação. Nós temos a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação, nós podemos levar para eles a verdade. Muitos estão anunciando palavras que não são a verdade, muitos estão anunciando para eles, começa a fazer coisas boas que você vai ser abençoado, mas nós falamos, as pessoas são escravas, as pessoas não têm como reagir na posição que estão, eles precisam de libertação. Jesus veio para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Não é apenas essa questão de demônio, não, é a questão da condição que eles estão, não tem como reagir, é a libertação da condenação da lei. Não roubarás. O ladrão sabe que ele está condenado, ele sabe que ele não tem chance, não é questão de demônio, eu sei que eu sou um ladrão, eu estou condenado, eu vou para o inferno. Tem muitos crentes, muitos irmãos que você pergunta para ele, se você morrer agora, para onde você vai? Fala, não sei. Às vezes aqueles mais ousados falam, eu vou para o inferno. Por quê? Porque eu não estou no padrão, eu preciso chegar no padrão, eu preciso me arrumar com Deus, eu preciso me consertar com Deus. Ele nunca vai conseguir se consertar no esforço próprio. A nossa vitória está na cruz, a nossa vitória está em Cristo. Foi por causa do sangue da cruz que nós fomos aproximados do povo de Deus, e hoje nós fazemos parte da família, e nada pode nos separar do amor dele, nada. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. O final dessa história de Pedro e Cornélio terminou com a salvação de Cornélio e toda a sua casa. A casa de Cornélio era os filhos, os servos, todo mundo que morava naquela casa foi salvo naquele dia. Nesse dia começou a igreja dos gentios, da qual nós fazemos parte. Hoje nós fazemos parte dessa igreja que começou lá na casa de Cornélio.
Nós não somos os judeus que começamos no Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo foi no Pentecoste, para os judeus, aqueles que conheciam a revelação de Deus. Mas foi na casa de Cornélio, quando ninguém imaginava. Se Pedro, que era Pedro, não imaginava, imagine Cornélio. Foram cheios do Espírito Santo. Nós fazemos parte dessa igreja. Por que ele não fez? Porque Deus não guardou o Evangelho apenas para os judeus. Multidões estão sendo salvas nesses 2000 anos. Milhares, milhões de pessoas foram salvas, porque Deus não guardou apenas para os judeus. No dia de Pentecostes, nasceu a igreja dos judeus, que Pedro era o seu principal apóstolo. Mas no dia, ali na casa de Cornélio, nasceu a igreja dos gentios, através de Pedro. Mas o principal apóstolo dos gentios foi Paulo. Nós conhecemos Paulo pelas suas cartas. Esses dois povos eram separados no Velho Testamento, mas foram aproximados pela obra da cruz e formaram a poderosa igreja do Senhor. Não há separação mais, não há judeu, não há grego, não há brasileiro, não há manauara. Somos um só povo, uma só família que compomos a igreja do Senhor. É essa igreja que está nesses 2000 anos anunciando a salvação. Nós não estamos aqui anunciando juízo, não estamos anunciando, mandando ninguém para o inferno. Nós só anunciamos as boas novas. A palavra do Evangelho da graça é as boas novas. É as boas novas que foi revelada para nós através da obra da cruz. Juntos, esses dois povos se transformou essa nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a nenhum outro, não pertencemos nem a nós mesmos, somos propriedade dele, para um propósito: anunciar as boas novas, para que as pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. É isso que a igreja está fazendo desses 2000 anos. É isso que nós somos chamados para fazer no tempo da nossa oportunidade. Um dia vai acabar o tempo da nossa oportunidade. Nós estamos aqui vivendo o tempo da nossa oportunidade para anunciar o Evangelho da salvação. E nós temos uma certeza, que o Senhor já nos colocou numa posição nele acima do inferno. Já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quero chamar a equipe de louvor para subir aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Fala, eu faço parte. Mais convicção, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, que nasceu na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo foi derramado e toda aquela casa foi salva. Eu faço parte desse povo que foi aproximado pela obra da cruz para fazer parte da nação santa, sacerdócio real, para proclamar as virtudes do Senhor. Ore ao Senhor nessa hora agora, para que você tenha a revelação disso, para que isso queime no seu coração, e que você não deixe passar ninguém perto de você, sem que você fale as boas novas do céu. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos hoje. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos corrige, que nos repreende, que nos educa na justiça. Oramos hoje, Senhor, para que a cada dia nós possamos viver conforme essa verdade, como Pedro, que não conhecia o coração do Senhor. Que nós tenhamos um coração para anunciar as boas novas, que nós tenhamos um coração para pregar o Evangelho da salvação, que onde nós estivermos, o teu Espírito nos impulsione a enxergar as pessoas que estão clamando pelo Senhor, que estão clamando por cura, clamando por salvação. Nós oramos hoje, Senhor, para que nós possamos ser esse povo que verdadeiramente vive como uma nação santa, sacerdócio real, que anuncia as boas novas do Senhor. Nós oramos hoje, te agradecemos em nome de Jesus.